Capítulo 351 chegou finalmente. Ataque cardíaco? Ponto de interrogação, ponto de interrogação, ponto de interrogação. Do que diabos esse idiota está falando? O velho BHO continuou com seus muitos pensamentos durante todo o voo, sem ninguém se preocupar em falar com ele. E quando ele olhou em volta, encontrou um fenômeno estranho onde todos estavam sentados de pernas cruzadas e com os olhos fechados. Aspas. Multar. 2 podem jogar esse jogo. Ele os imitou com um sorriso provocativo nos lábios. 5, 10, 30 minutos depois, o velho estava dormindo profundamente. Zzzzzzz. Tio. BHOGIN_. Vovô, você pode, por favor, parar de me envergonhar tanto? O jovem mestre BHO não chorou, mas teve vontade de chorar. Felizmente, todos com quem ele estava preocupado ainda estavam de olhos fechados, perdendo todas as travessuras de seu avô. Ufa, tio, fale sobre perder pontos de reputação. Infelizmente, BHO Jin tomou um gole de sua bebida não alcoólica, olhando pela janela de vez em quando. Logo, o sol começou a se pôr ainda mais baixo. E quando eles chegaram já eram 19 horas. Daqui a 2 horas o crepúsculo cairia e a escuridão viria. Sim, eles estão no ar há pelo menos 4 horas. E a princípio, BHO Jin pensou que eles pousariam em qualquer lugar da vasta cidade abaixo deles. Mas logo, eles não apenas passaram pela cidade, mas continuaram voando em direção a uma região remota com estradas altamente vigiadas e torres de vigia. Dizer que BHO Jin não ficou pasmo seria mentira. Os prédios legais com barricadas, muitas torres de vigia, postos de segurança e veículos em movimento contaram a BHO Jin tudo o que ele precisava saber. Isso. Eles estavam em uma base, não estavam. Sua barriga começou a dar um nó de ansiedade e tensão, olhando para os muitos navios gigantes atracados e os poucos aviões da Força Aérea fazendo testes aqui e ali. Bem, eu serei amaldiçoado. Ele, BHO Jin, nunca imaginou que veria uma base da Marinha tão perto e falaria menos em entrar em uma. Claro que deveria ser uma base da Marinha. Foi construído à beira do vasto mar, ocupando uma quantidade de espaço incrível do que os filmes faziam acreditar. BRRRMMM tio. Os pneus do jato tocaram a pista, fazendo BHO Jin inconscientemente se preparar para o impacto. Uau, que voo tranquilo! O velho BHO já estava acordado neste momento. Mas para Dorian e os outros, somente quando o avião parou é que eles abriram os olhos e descruzaram as pernas. Misterioso, tão misterioso. Os poucos guardas BHO pensavam assim em seus corações. Catch a tio. As portas do jato foram abertas e agora era hora de partir. Ponto. Já havia vários homens em uniforme da Marinha, em posição de sentido diante do jato. Bem-vindo, velho Marechal Gia. A velha Gia cantarolou, liderando a turma. Qualquer um com um bom par de olhos poderia ver quanta cara ele estava dando ao estranho jovem diante deles. E com o aval da velha Gia, os poucos oficiais da Marinha caminharam ao lado da turma, explicando o assunto em questão. Velho Marshal, é ruim. O navio de cruzeiro simplesmente desapareceu no ar, sem nenhum satélite captando nada. Sim, outro falou, velho Marshal, uma tempestade começou neste dia quente e ensolarado do nada. Não, é mais correto descrevê-la como um tornado. Enquanto o homem examinava, seus passos diminuíram, tornando a atmosfera ainda mais terna do que já era. E o velho BHO foi o mais intrigado com um caso tão estranho. Sua bola rolou para cima e para baixo em sua garganta, pensando no navio desaparecido. Então, uma estranha tempestade semelhante a um tornado apareceu do nada. E quando desapareceu, o navio também já havia desaparecido. Nesses casos, seria de esperar que um tornado continuasse em vários caminhos até desaparecer e depositar os pedaços do navio em algum lugar. Mas foi isso que tornou tudo estranho. Após engolir o navio, o tornado desapareceu no local, revelando apenas águas calmas. Alguém poderia pensar que o navio foi forçado a afundar em um redemoinho.
Mas com todas as tecnologias modernas e equipamentos de detecção disponíveis, eles não conseguiam obter nenhuma leitura de nenhum navio afundando. Novamente, se o navio estivesse realmente afundando, não havia nem sangue, roupas ou qualquer coisa flutuando nas águas que transmitisse a luta dos que estavam a bordo. O coração do velho BHO estremeceu fortemente, mas ele não se sentiu muito abalado. Foi isso que eles quiseram dizer quando disseram que ele deveria estar preparado para não ter um ataque cardíaco. Velho Marshall, durante todo o dia, procuramos pessoas no ar e nos mares em busca de pistas. No entanto, nada aconteceu ainda. Os homens da marinha com altos cargos e estrelas conquistadas em seus trajes caminharam rapidamente ao lado da velha Gia e de todos, respondendo a todas as perguntas. E o sinal? Ainda não consegui passar, senhor. Ainda estático, sem notícias dos sobreviventes. Algum caso semelhante? Afirmativo, senhor. Há 40 anos, um barco particular desapareceu exatamente naquele caminho. O caso foi muito parecido com este. E após investigação, o caso foi encerrado e deixado como estava. Mas isso não é tudo, senhor. Outro interveio, 80 anos antes do último incidente, outro navio de cruzeiro pertencente à Ice Tower Nation também desapareceu devido a um desastre natural. Deixe-me adivinhar. Um tornado? Afirmativo, senhor. Realmente, um tornado. O homem não pode lutar contra uma força da natureza tão imprevisível. Assim, uma vez descoberto que um tornado é o culpado, mesmo que não seja científico, não há nada que possam fazer a respeito. É claro que, por mais bizarros que fossem os fatos, os cientistas e aqueles que estudam o clima e a natureza sempre encontrariam alguma explicação científica para tudo isso. Enquanto conversavam, BHO Jin tentava estufar o peito e se sentir um membro especial da equipe. Apenas caminhar pelas loucas zonas seguras de alta tecnologia fazia com que ele se sentisse como se estivesse em um filme de espionagem. Seu sangue bombeava, suas veias saltavam e sua mente era criativa. De alguma forma, ele já se via como um super-herói, voando para salvar a vida de muitos. Mas é claro que tudo isso era a imaginação dele. Ou seja, quem estava prestando atenção nele agora? A velha Gia e os outros se entreolharam com tato, confirmando interiormente suas suspeitas. Grão-mestre, o que você acha? Dorian estreitou os olhos profundamente. Evacuar as águas e os céus. O que? 0. Agora eles estavam na sala de controle central. E todos não puderam deixar de exclamar alto ao ouvir as ordens do menino. Perdoe-os por usarem rostos carrancudos, mas porque eles têm que ouvir um pirralho de nariz ranhoso. Muitos quiseram protestar, mas logo ouviram as portas se abrirem. E entrou um homem de meia-idade com cabelos espetados. O homem tinha um rosto firme, olhando para a velha Gia. Primo ancião, você finalmente está aqui. Fim do capítulo. Capítulo 352 Para o mar, vamos. Jia Ming caminhou em direção a seu primo mais velho, internamente chocado com o quão forte seu primo havia crescido. O que diabo seu primo passou durante esse tempo? Parêntese que abre ponto de interrogação. 0. Você tem que saber que a velha Gia tinha 58 anos, enquanto ele tinha 37. E embora eles tivessem mais de 20 anos de diferença entre eles, eles eram de fato primos. Dito isto, é preciso também abordar o elefante na sala, que era a aparência jovem da velha Gia. Se ele não soubesse melhor, teria pensado que a velha Gia tinha mais ou menos a sua idade. Suas costas eram mais brilhantes, seu peito mais cheio, seu corpo parecia muito bom para sua idade e sua aparência geral era muito bonita. Quem sou eu? O que eu sou? Esse tipo de coisa era chocante demais para muitos na sala. Mas, como oficiais treinados da Marinha, adaptaram-se rapidamente a estas mudanças, deixando-as de lado. Agora, o importante era resgatar ou encontrar todos os passageiros desaparecidos a bordo do navio de cruzeiro. É claro que, embora respeitasse a velha Gia, ele ainda sentia que as ordens do primo estavam erradas.
Além disso, porque seu primo trouxe civis para a marinha para tal caso. Velho Gu, velho BHO, velha senhora GHO, vice-diretor Chiang Shore, de pé com o peito firme e as mãos nas costas, Jiaming reconheceu muitos deles. Primo, o que está acontecendo aqui? Temos que ficar atentos às águas o tempo todo. Então, chamar todos de volta não é o movimento que deveríamos tomar. Muitos já podiam sentir o cheiro de pólvora na sala. E embora a velha Jia fosse uma lenda e um herói para eles, eles ainda tinham que concordar com as palavras de Jiaming. Por que ouvir um pirralho que nem sabe usar fraldas em um bebê? Ponto. Jiaming cerrou os punhos ao pensar nas muitas vidas em jogo. Primo, você mudou. Você não é o irmão inteligente, protetor, eficiente e de raciocínio rápido que costumava ser. Se não, como ele pode permitir que tal decisão seja ignorada? Agora eles deveriam estar em busca de sobreviventes e não chamar de volta todos e ficar sentados. A velha Jia riu, olhando para os policiais irritados na sala. À vontade. Com o tempo, você receberá sua resposta. Mas primeiro, vamos resolver as coisas. Certo. Jiaming acenou com a cabeça em silêncio. E em nenhum momento, eles receberam notícias daqueles que anteriormente cercavam as águas e o céu. Eles estão de volta. Bom, altura de começar. Com o rosto inexpressivo, Dorian embarcou em uma pequena lancha com os outros. Espere, eu vou com você. Como ele, Jiaming, pode não estar presente em qualquer plano que eles estivessem tomando. Muito rapidamente, ele embarcou no barco com outras 4 pessoas diretamente sob seu comando. Primo, espero que você saiba o que está fazendo. A velha Jia cantarolou, voltando sua atenção para Dorian. Seu rosto severo, seu corpo duro e a atmosfera mais pesada. Ming, digo isso com muita urgência e importância. Não importa o que você veja, sempre confie no grão-mestre. Sempre confie nele. Isso foi uma piada? Jiaming e todos sentiram seus cabelos se arrepiarem ao se encontrarem cara a cara com a velha Jia. Com um simples aviso, a velha Jia os deixou. E agora, o grupo de 5 estava diante dos trilhos, começando em mar aberto com 1000 perguntas em mente. Bem, então, é oficial. O destino de todos os passageiros está nas mãos de um mísero garoto de 17 anos. Todos acharam ridículo, mas não se atreveram a comentar mais nada. Jiaming semicerrou os olhos para os vastos mares. Relaxe. Mesmo que meu primo pareça fora de questão, ele ainda conhece suas responsabilidades. Deve haver algo mais envolvido que estejamos cientes. Algo mais? Outro questionou incrédulo. Você conhece a autoridade deles na marinha? São as posições de nível superior, com apenas algumas coisas sendo classificadas no seu caso. Droga! Poderia ser algo de nível presidencial que eles não estão cientes. Todos sentiram suores frios ao pensar na estranheza deste caso. Na verdade, algo não bateu. Mas o que? DRRRRR. Tio. O barco saltou várias vezes acima da superfície da água enquanto acelerava o mais rápido que podia. Mais rápido, mais rápido, mais rápido. O vento bateu no rosto de muitos, e o ar salgado corroeu suas narinas. BHO Jin logo voltou para dentro, vendo o grão-mestre e todos os outros em profunda meditação. AUGH tio. BHO Jin balançou a cabeça ironicamente, caminhando em direção ao velho BHO parado diante da tela aberta. Avô. Há muito mistério em torno disso. O velho BHO comentou, apontando para Dorian. O fato de a velha Jia dar o controle a Dorian quando tantas vidas estavam em jogo apenas mostrou o quão importante e forte esse garoto era. Mas, pela sua vida, ele não conseguia ver como a parte resolveria esse mistério. Sim, ele já pensava no garoto como um superdetetive com um supercérebro. Provavelmente seria assim que o mistério seria resolvido. Não. Errado. Velho marechal. O capitão gritou, elevando a voz mais alto que o motor barulhento. Velho marechal. Ali. A linha de De Luca.
A velha senhora Ghu e todos saíram calmamente de seu estado meditativo, caminhando em direção à frente. Linha de De Luca. Os cientistas acreditam que a linha foi formada após grandes mudanças causadas por derivas continentais, movimentos de placas tectônicas e mudanças oceânicas. É claro que também existiam algumas histórias inventadas sobre a linhagem de De Luca, mas foram rapidamente esmagadas como mitos, semelhantes a Superman ou Drácula. Afinal, não era uma loucura acreditar que essa linha estranha era um monstro engolindo pessoas à vontade. TSK. Os guardas BHO, Jia Ming e os outros oficiais da Marinha balançaram a cabeça com as histórias ridículas que circulavam. Alguns até juraram que viram alguma coisa. Mas essas pessoas há muito estavam trancadas em manicômios para seu bem. Leve-nos na frente, Roger, senhor. DRRRRRR. Tio. O barco dançou rapidamente acima da água até chegar bem na frente do que muitos acreditavam ser a linha. Para ser preciso, parecia um sorriso. E eles estavam agora diante da região intermediária deste sorriso. Aqui, Dorian falou calmamente. Atraque aqui. Ele podia sentir sua existência apodrecida dentro do navio. Dorian sacudiu o pulso e um talismã apareceu em suas mãos. Isso deve ser divertido. Fim do capítulo. Capítulo 353 Coisas Estranhas. Jia Ming e seus subordinados, assim como o velho BHO e os guardas BHO, todos olharam para Dorian interrogativamente. O que ele queria fazer com aquele papel na mão? Ele estava tentando testar a velocidade do vento ou algo assim. Todos ficaram perplexos com as ações estranhas do jovem. Mas logo, suas mentes ficaram em branco e seus olhos caíram no chão com o que viram. Dorian ergueu a mão, largando o papel. Mas em vez de ser levado pelo vento, flutuou no mesmo lugar, desafiando todas as leis da física que conheciam. Testando. 1, 2, 3. Perdoe-os por estarem estupefatos, mas esse vento não está batendo em seus rostos agora. Então, por que o papel não foi afetado por esses ventos salgados? Você poderia dizer que estava amarrado a uma corda. Mas isso seria impossível. Forte. Forte para os céus. Como, você, quando, zero. Mágica. As palavras assassinadas de BHO Jin ecoaram. E embora Jia Ming, BHO Jin e o resto quisessem gritar que não existia magia. Mas algo os fez engolir as palavras, não tendo outra explicação para essa estranheza. Suas mandíbulas tremiam de curiosidade fascinante. Magia. Ela realmente existiu? Ponto de interrogação. Vum. O papel subitamente aumentou 10 vezes o seu tamanho, iluminando-se com uma leve tonalidade rosada. E foi só então que eles quiseram gritar e esquecer suas identidades. BHO Jin foi o primeiro a contar. E quanto mais Dorian fazia, mais ele pulava, sacudia o avô e apontava para longe como uma criança de 5 anos. E enquanto isso, Dorian estava cantando em seu ritmo constante de costume e movendo as mãos como o ninja que BHO Jin pensava que ele era. Tio tio. O canto de Dorian fez o coração de todos balançar para frente e para trás. O ar ficou tenso, as nuvens acima começaram a girar e todo o corpo começou a usar vigorosamente. Rápido, segure alguma coisa. Alguém gritou e a gangue de pessoas comuns reagiu instintivamente. Inferno sangrento tio. Este não era o momento para se surpreender com tais habilidades mágicas. Isto é, e se eles forem jogados a bordo? O primeiro instinto do velho BHO foi agarrar o neto e proteger o idiota gritante. Claro, os outros guardas BHO também fizeram o possível para proteger seus mestres. E quanto a Jia Ming e os outros oficiais da marinha, eles também alcançaram os trilhos, sem ousar soltá-los. O navio girou, balançou e se moveu com as ondas fortes abaixo. Jia Ming foi banhado por águas salgadas como se estivesse no meio de um furacão de categoria 5. Que movimento mortal!
Assim como todos os outros, Jiaming estava lutando para recuperar o fôlego depois de ser atingido por ondas mortais após ondas sem parar. Em algum momento, ele até sentiu que o barco poderia virar. Mas, surpreendentemente, o menino mal mostrou-se teimoso contra as ondas, desafiando novamente a física com suas ações. No entanto, Jiaming não achava que o javali fizesse isso apenas com suas habilidades. Segurando-se nos trilhos com todas as suas forças, ele olhou em estado de choque para sua prima, a velha Jia, e para os outros próximos ao grão-mestre. Ou seja, o que ele viu? Essas pessoas estavam como montanhas. Eles não vacilaram ou saíram de onde estavam durante todo esse tempo. Era como se eles fossem um só com o navio. E mesmo que o barco desse uma cambalhota completa, ele tinha um monte de que eles ainda estariam nas mesmas posições enquanto estavam de cabeça para baixo. Louco. Insano. Não é possível. Desde quando seu primo tinha a habilidade de desafiar o fluxo natural da natureza. Maior que grau pi grau maior que. Pela primeira vez, Jiaming começou a duvidar da física. O que vem a seguir? Eles iriam andar sobre as águas também. Jiaming e os outros, Normes, pensaram que já tinham visto de tudo. Mas quem diria que isso era apenas o começo? Ponto. Ancião GHO. Ancião Rude. Ancião ou. Vocês serão uma equipe. Entendido, grão-mestre. A dupla cantarolou ao ouvir a mensagem telepática de Dorian. Anciã Rina, velha senhora GHO, anciã Mia, segunda equipe. As senhoras assentiram. Ancião Endo, ancião Jia, terceira equipe. Ancião Sheng, ancião Xiang Shor, quarta equipe. Todos sabiam com quem estavam trabalhando. Uma vez dentro, separem-se. Objetivo: localizar civis, exorcizar entidades do submundo. Quanto a BHO Jin, Jiaming e o resto, eles viriam com ele. Os outros anciãos não eram tão fortes quanto ele. Além disso, eles estariam ocupados com suas tarefas atuais. Então, quem mais além dele cuidaria desse grupo? Claro, ele também fez isso para dar à velha Jia e ao resto espaço para crescer e melhorar suas habilidades de luta. Ele queria ver o quanto eles haviam crescido desde que entraram na academia. Então, que melhor maneira de testá-los do que aqui em campo? Foi por isso que ele os separou. Ponto. O tremor e o balanço continuaram pelo que pareceu uma eternidade até que, de repente, um estalo apareceu no ar. O que? Todos tinham a ilusão de estar olhando para um espelho que se estilhaçava constantemente, com linhas descendo até tocar a superfície da água. Quebrar. Uma imagem estranha apareceu nas rachaduras, fazendo Jiaming, BHO Jin e os outros estremecerem. Isso era muito anticientífico. Atrás das fendas havia uma estranha terra árida onde as árvores pareciam caçadas e tortas, sem folhas. O solo era preto azulado, o ar cheirava constantemente a podridão e os céus estavam cobertos por uma fina camada de névoa roxa rosada. O velho BHO e todos sentiram os joelhos tremerem e vacilarem à medida que avançavam para a terra estranha além. Eles não disseram que eram galinhas, mas os sons estranhos vindos daquele espaço foram suficientes para fazer suas sombras correrem para as colinas. Gulp-Tio. Eles. Os navios que desapareceram estavam todos lá. Você tem certeza mesmo? Não os culpe por perguntar repetidamente. Era muito, realmente, um lugar assustador. Maior que pi menor que. Pessoal, larguem suas armas. O que? Largar suas armas? Todos olharam para Butler Sheng sem palavras, como se dissessem, você perdeu a cabeça. Então você quer que eles entrem lá desarmados, sabe-se lá o quê? Impossível. Pense novamente, amigo. A arma deles fica. Fim do capítulo. Capítulo 354. Um lugar podre. Deixe suas armas para trás. Não. Alguns segundos depois, o grupo estava desarmado e com expressões magoadas. No final, eles sucumbiram a essas pessoas sob seus olhares severos. E agora, eles se sentiram envergonhados. Como poderiam eles, mestres da marinha treinados e bem classificados, serem abalados por um único olhar de um Butler?
AUGH tio. Tal coisa nunca deve vazar. E mesmo que acontecesse, eles negariam totalmente. HMPH. As armas foram deixadas de lado e todos os normes rapidamente compreenderam que este não era um fenômeno comum. Então eles estavam prestes a lutar contra o sobrenatural. Os barulhos estranhos ecoando do outro lado só fizeram suas peles ficarem pegajosas de medo. Era difícil acreditar que eles, oficiais e guardas competentes da Marinha, um dia ficariam medrosos como galinhas aguardando o abate. Mas como dizem, sempre há uma primeira vez para tudo. Uau! Dorian sacudiu as mãos, dando a cada norme um único amuleto protetor no formato de uma pedra de rubi, do tamanho de uma pequena pedra com entalhes estranhos. Para respirar sem ser afetado, mantenha as pedras com você o tempo todo. Purificará tudo o que eles absorveram. Verdadeiro ou falso, todos não se importaram, segurando as pedras como se fossem seus bebês. Jin até quis engoli-lo, só para garantir. No final, ele o guardou no bolso interno do peito, chegando até a fechar bem o zíper. Não diga mais. Aquela pedra nunca mais sairá de seu corpo, mesmo depois disso. Foi o que ele decidiu, sem saber que viraria pó após uso excessivo. E em uma atmosfera tão podre, ele deve quebrar após 24 horas, no máximo. Ponto. Tudo bem. Com todos recebendo os avisos apropriados, Dorian girou os dedos e o navio começou a navegar entre as fendas, deixando para trás seu mundo comum. Todos engoliram em seco ao ver o navio se mover sem piloto. Ok, eles agora aceitaram o fato de que a magia era real. Mas a reputação disto apenas consolidou ainda mais o facto de que os seus inimigos poderiam não ser os inimigos humanos que estavam habituados a enfrentar. O velho BHO respirou fundo, olhando profundamente para o neto. O que está acontecendo agora é semelhante ao que acontece em nosso site BHO, certo? Sim, vovô, Jin respondeu amargamente. Você entende agora porque foi difícil explicar. Bom, o velho BHO tinha que admitir que se alguém lhe contasse tal coisa, ele mandaria a pessoa para reexame, falaria menos do neto. Tal coisa era muito fantasiosa e impossível para qualquer pessoa sã acreditar. Pensando assim, sua raiva anterior se dissipou. Ele até entendeu porque seus amigos não lhe contaram nada antes. Que lugar misterioso! Jia Ming murmurou. Eles ainda nem haviam atracado na ilha, mas ele e o resto já estavam recebendo avisos de perigo e sinos tocando em suas mentes. Bam! A rachadura se fechou. E agora, não havia mais como voltar atrás. As estranhas águas roxas emitiam um mau cheiro que os deixava constantemente enjoados. Eles mantiveram a boca fechada, jurando que nem sempre estavam tão enjoados. Na verdade, suas reações mostraram o quão ruim era o cheiro de podridão. Olhar. Até o navio não estava aceitando bem. Underscore. Todos ficaram impressionados com as mudanças que viram. Mal se passou 1 minuto desde que eles chegaram. No entanto, o navio estava enferrujando a um ritmo visível. Eles até negociam para se preocupar se conseguiriam chegar à costa a tempo antes que o navio quebrasse completamente. Mas vendo a expressão calma de Dorian, todos engoliram as palavras. Neste momento, eles perceberam o quão poderoso este jovem era. Deitado. Você não o viu abrir essa fenda no espaço e guardar a nave sem piloto. Além do mais, seus corações lhes disseram que esse jovem foi a causa da tempestade anterior. Então, como eles podem não sentir admiração e respeito por ele? E assim como a velha Jia e todos, eles também começaram a chamar o jovem de grande mestre. Com certeza, a velha Jia ainda era tão sábia como sempre. Então não foi à toa que ele reconheceu esse jovem. A mente de Jia Ming girou rapidamente. Há algum tempo, ele ouviu que várias pessoas de seu clã Jia foram selecionadas para passar por algum treinamento especial em um local classificado. Ele ouviu que a velha Jia teve tempo com essas pessoas para se tornar uma das professoras de lá. Ele inicialmente pensou que não era nada. Mas vendo Dorian e o resto, ele teve um palpite de que poderia estar relacionado a isso.
Então eles foram embora para aprender magia. Olha, ali. Chegando mais perto, eles avistaram um enorme navio de cruzeiro enferrujado demais para ser reconhecido. Parecia que suas peças haviam ficado 50 anos em um ferro velho sem cuidados. Então imagine se este fosse o navio de cruzeiro que se perdeu ontem. O velho BHO sentiu que não poderia ser. A ferrugem era muito pesada e várias partes do navio também se quebraram e desmoronaram. Muitos não queriam concluir o assunto, pois era provável que todas as naves que desapareceram sobre as muitas criaturas ao longo desta linha pudessem ter sido engolidas para este espaço. Chevatil, o barco enferrujado e em alta velocidade navegou pelas águas arroxeadas até finalmente atracar. GWACK tiu. Um rugido estrondoso exposto no coração da terra árida, quebrando os cabelos de todos para ficarem em posição de sentido. O que é que foi isso? Muitos entraram em modo de batalha, já na ponta dos assentos. Este lugar era muito malvado. Finalmente aqui, Dorian passou os olhos pela enorme terra. Saia. Você sabe o que fazer. Sim, grão-mestre. Uau! Como o vento, a velha Gia e o resto saltaram sobre os trilhos e desapareceram com seus passos rápidos, deixando Dorian com o resto. Com a vida de muitos em risco, não havia tempo a perder. Em pouco tempo, nem mesmo suas sombras puderam ser vistas. E olhando, um leve sorriso surgiu dos lábios de Dorian. Ah, que interessante! Ele retraiu o olhar do ambiente, olhando preguiçosamente para o grupo de normes atrás dele. Vamos. Fim do capítulo. Capítulo 355. Você de novo. Um passo para frente, um passo para trás. BHO Jin descobriu que suas pernas estavam confusas por conta própria. Ir em frente ou ficar atrás. Mesmo que ele quisesse embarcar nessa grande aventura, uma parte dele ainda estava apavorada, embora não tanto, já que eles estavam em um grupo grande. Havia algo em estar em um grupo que tornava as coisas melhores. Nos filmes de honra, os que estavam na retaguarda e na frente eram atacados primeiro. Então ele deveria puxar o avô e ficar no meio? Não, tal coisa seria covardia. Ou assim pensava seu eu justo, porque no momento seguinte, seu corpo reagiu mais rápido que seus pensamentos. E antes que ele percebesse, ele estava descendo a ponte enferrujada do barco no meio do grupo. A gangue de normes liderada por Dorian finalmente colocou os pés no estranho solo roxo azulado. Que peculiar, comentou Jia Ming. A sensação que o chão lhes dava era indescritível. Que tipo de solo era esse? Não se podia dizer que era mole e não se podia dizer que era áspero ou resistente. Foi simplesmente estranho. Alguns dos policiais se perguntaram se poderiam colher uma amostra. Mas depois de pensar, quem sabe se o solo deixaria alguns defeitos em seu ser após entrar em contato com ele. O grão-mestre disse que este lugar é um lugar adequado. Então o solo também deveria ter um efeito mortal, não? Todos sabiam o preço de ser muito ganancioso. Então eles refrearam a curiosidade, não ousando tocar em nada sem aprovação. Pelo menos eram membros da marinha e guardas bem treinados. Imagine se algum cientista maluco tivesse vindo aqui. Essas pessoas condenariam as consequências e aceitariam o que considerassem adequado. As coisas deste lugar nunca devem sair deste lugar. As palavras de Dorian ecoaram em suas mentes. E Jia Ming jurou secretamente que mesmo que encontrassem sobreviventes, eles iriam revistar todos eles antes de eliminá-los. Você deve estar brincando. E se tirar alguma coisa daqui fizer com que o mundo deles apodreça? Nem pense nisso. Acento circunflexo asterisco. Fique perto. As palavras de Dorian foram como uma ordem celestial. E todos fluíam atrás dele como patinhos seguindo a mãe. Eles foram para a floresta estranha. As árvores nuas eram as mais altas que já tinham visto e as mais tortas. Não havia folhas à vista, nem no chão da floresta nem nas próprias árvores. A cena fez com que se sentissem como formigas passando por vários caules de flores imponentes.
Silêncio. Exceto pelos sons estranhos vindos da floresta, o peso aterrorizante do terrível silêncio apenas aguçou ainda mais seus sentidos. O velho BHO não sabia quando, mas ele e os outros já andavam na ponta dos pés como trepadeiras durante a noite. Não, era mais correto dizer que eles andavam como T-Rex, com as mãos curvadas para a frente e as cabeças girando rapidamente para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás e em todas as direções que alguém pudesse imaginar. Eles começaram a cheirar, ouvir e sentir coisas que normalmente não notariam. E logo, um dos guardas BHO soltou um grito enfraquecido, gaguejando e apontando para um espaço bem à esquerda. O pobre homem parecia lívido. Eu vi algo ali. O que? Todos olharam em volta, agora sentindo inconscientemente que estavam sendo observados. Jia Ming cerrou o punho, tentando reunir um grupo. Você, o que? Ele ficou em guarda através de sua garganta contraída. Por favor, conte-nos. O que você viu? O guarda frenético colocou as mãos na cabeça, horrorizado. É isso, certo? Nos filmes de honra, quem vê primeiro também é quem morre primeiro, certo? BHO Jin queria dizer palavras de conforto, mas de acordo com seu conhecimento sobre filmes de terror, sempre foi assim. Meu Deus, eu vou morrer. Maior que, T0T, menor que. Ponto. O guarda parecia ter perdido a alma. E com as mãos nos bolsos, ele olhou preguiçosamente para o grupo frenético diante dele. Relaxe. Nenhum de vocês morrerá. Ah! O guarda parecia ter visto sua salvação, olhando para o Dorian como o salvador do mundo. Ele queria se ajoelhar e se curvar, mas tinha muito medo de tocar o solo com as palmas das mãos. Obrigado, grão-mestre. O homem curvou-se várias vezes, finalmente conseguindo se controlar. Sim, isso mesmo. Uma pessoa poderosa como o grão-mestre que os acolheu deveria ser capaz de retirá-los todos com segurança, certo? Certo. Todos estavam fazendo essas perguntas interiormente, embora, pela forma como a velha Jia e o resto agiam, eles principalmente acreditassem que fosse assim. Bem, neste ponto, que outra escolha eles tinham além de acreditar? Dorian olhou para o guarda com um brilho preguiçoso nos olhos. Diga-me, o que você viu? Os ouvidos de todos estavam atentos, também querendo saber o que era. Mas eles viram o guarda franzindo as sobrancelhas e balançando a cabeça em confusão. E enquanto ele falava, seu diálogo tornou-se afetado. Isso. Não posso ter certeza se vi o que vi porque seria muito ridículo. Mais ridículo do que o fato de você estar em outro espaço totalmente fora do nosso mundo habitual. O velho BHO deixou escapar. Neste ponto, mantenha a ciência e o que você acha que é racional fora dela. Não se preocupe, não vamos pensar que você está louco ou tentar colocá-lo em um hospício. Todos concordaram com a cabeça. Ponto. Olha aqui, cara. Apenas cuspa já. O que você viu? Você. O guarda apontou para Jia Ming. Aspas. Eu vi você ali, com um sorriso anormal que chegou aos seus ouvidos. E então, entrei em pânico. O que? Ele. Jia Ming não ficou apenas pasmo, mas também assustado. Nesse ponto, embora Dorian não tivesse contado o que eles estavam enfrentando, todos tinham um monte de coisas no estômago. Mãos dadas. Jia Ming gritou, vamos dar as mãos. E se eles acidentalmente trouxerem uma farsa para o grupo durante a jornada? Olhando um para o outro, quem sabe se um inimigo já se disfarçou e entrou furtivamente no grupo como um deles. Espere. BHO Jin interrompeu. Você disse que tinha um sorriso anormal, certo? Nesse caso, também temos que sorrir de vez em quando para nos confirmarmos como os verdadeiros. Dorian riu. Como exorcista, como ele pode não distinguir uma falsificação de uma realidade com um único olhar? Até o ar de um humano comum era diferente do ar podre dos seres do submundo. Além disso, graças ao seu terceiro olho, ele poderia detectar quaisquer diferenças com os olhos fechados. Mas talvez porque também gostasse de ver o grupo divertindo, ele não disse nada.
Além do mais, ele também estava observando o inimigo. Anfitrião, você localizou a fonte, não é? HM. Então por que você não termina as coisas agora? Mesmo se eu te dissesse. Você é estúpido demais para entender. Colchete que abre ... colchete que fecha. Mau anfitrião. Anfitrião ruim. Tio. O sistema queria correr para os braços de seu mestre e chorar muito. Mas mal sabia que, mesmo que o fizesse, o seu mestre poderia repetir a mesma coisa que o seu hospedeiro normalmente lhe dizia. Barulhento. Colchete que abre ... colchete que fecha. O sistema estava afadado a ser intimidado, não importa onde fosse. Dorian semicerrou os olhos, sentindo a estranheza do espaço. Para uma criatura do submundo abrir um espaço tão grande como este significa que ela tem um artefato em sua posse. Embora a classificação do artefato parecesse baixa, ele ainda era poderoso por si só. Seres como os príncipes subterrâneos desprezavam esse tipo de artefato. Mas outros seres compreendidos não o fariam. E pela força que o espaço emitia, ele sentiu que deveria pertencer a um general caído do submundo. No entanto, algo estava errado com tudo isso. Por quê? Porque ele teve a sensação de uma névoa celestial oscilando entre o mar de ar podre. Loki. Todos os seus sentidos e sentimentos apontavam para aquele malandro. O fogo celestial não pode existir com o do submundo. Então, como aquele cara fez isso? O leve cheiro que ele sentiu era muito fraco e quase inexistente, dando-lhe a sensação de que mesmo que alguns deuses e anjos viessem aqui, eles também não seriam capazes de senti-lo. Então a questão agora era, por que ele poderia fazer isso quando outros não podiam? O que havia de tão especial nele que lhe permitiu sentir tudo? Interessante. Dorian estava ficando cada vez mais curioso sobre suas origens. Mas esquecendo esse assunto, ele se perguntou por que aquele malandro deixou um rastro de si mesmo aqui. Um fio de cabelo. Deve ser um único fio de cabelo que o bastardo deixou para trás. Mas como ele conseguiu preservá-lo sem que o mal ao redor o corroesse ou percebesse? Dorian empurrou para trás os poucos fios de cabelo que pairavam sobre seu rosto, mais uma vez confirmando o quão perigoso esse Loki realmente era. Ele pode ser o maior jogador indeciso a mudar o curso dos acontecimentos da guerra. Mas para qual lado ele estava jogando, ninguém tinha certeza. Bem, seja qual for o motivo para Loki manter um cheiro de si mesmo aqui, Dorian não se importava. No final, este espaço, este lugar apodrecido, deve ser destruído. Fim do capítulo. Capítulo 356 Em quem confiar. Finalizando as coisas em sua mente, Dorian continuou com o grupo de normes. Quanto ao assunto envolvendo Loki, ele decidiu deixar isso de lado. Honestamente, ele estava começando a pensar que os céus poderiam um dia cair em consternação e caos se este deus menor pudesse ficar furioso como ele fez. Isto é, não há ninguém lá em cima que possa perceber seus planos e pôr um fim permanente a tudo isso. Ops! O Todo-Poderoso entrou em hiato. E mesmo os outros deuses mais fortes, diretamente sob o comando do Todo-Poderoso, também não apareceram. É quase como se eles tivessem saído de férias sabe-se lá há quanto tempo, sem se preocupar em voltar. Claro, alguém poderia pensar que Dorian estava preocupado com a humanidade ou algo assim. Mas o sistema sabia que seu hospedeiro só odiava que esse sujeito incômodo arruinasse seus planos de fazer seu trabalho. O mundo poderia estar em chamas e o seu anfitrião ainda estaria em paz. Já que seu anfitrião aceitou isso como um sistema e a missão de seu mestre. Com base na personalidade de seu anfitrião, ele gostaria de fazer as coisas excepcionalmente bem. Loki. Esse nome trouxe tristeza para muitos nos céus. E no final, o sistema também não pôde deixar de se perguntar por que o Todo-Poderoso estava em hiato e por que seu mestre não estava fazendo nada para colocar a ordem no lugar. Estranho. Estranho. Era tudo muito estranho. Mas como um sistema com lealdade absoluta ao seu mestre, ele não deu muita importância a isso, pensando que seu mestre onipotente certamente deveria ter uma razão. Bah, tio. O que quer que fosse definitivamente faria sentido.
Acento circunflexo asterisco. Ponto. Dessa forma, Dorian conduziu a gangue de Normes para as profundezas da Floresta Estranha. A fina camada de névoa rosada e arroxeada fez com que todos dessem as mãos, para não perderem alguém ou alguma coisa. Tentaram sequestrar o real e trocar com um falso. Sem chances, eles não estavam se arriscando. Mas mesmo com sua determinação firme, cada passo que davam era feito com desconforto. Um vento estranho acariciou suas bochechas e uma risada leve e misteriosa ecoou. Ah, o que é que foi isso? Butuum, Butuum. Com o coração batendo vigorosamente, a gangue de Normes rapidamente virou a cabeça em todas as direções, mas não viu nada. Tudo o que podia ser ouvido eram os constantes barulhos de risadas da floresta circundante. Mamãe! Mesmo sem saber, eles se aproximaram, abraçando-se fortemente. Você me olha, eu olho para você. Mano, você está ouvindo o que meus ouvidos estão percebendo. Tanto os oficiais da Marinha quanto os guardas BHO não sabiam que chegaria o dia em que ficariam tão assustados que suas bexigas começariam a ameaçar se soltar. Ah, espere, grão-mestre. Vendo Dorian ainda andando como se fosse surdo, todos não ousaram mais demorar. Eles o seguiram apressadamente, tentando esconder as risadas estranhas no ar. E com o passar dos segundos, as risadas ficaram cada vez mais altas, até que começaram a ver algumas imagens de sombras humanas na névoa. Com o grão-mestre aqui, não temos nada com que nos preocupar. BHO Jin entoou palavras de crença como um mantra calmante, quase transformando Dorian na peça central da religião. Não era só ele, mas todos os outros. Eles mantiveram os olhos em Dorian, não querendo perdê-lo de vista. Mas por que será que, quando espiaram ao redor, as árvores pareciam estar se aproximando cada vez mais do que antes? Ou eram apenas seus cérebros pensando demais nas coisas no auge do medo? Ponto de exclamação. Todos queriam saber, mas não ousavam perguntar. Olhe para lá. Agora, eles haviam caminhado perto da beira de algum penhasco. Foi estranho dizer que não passaram mais de 15 minutos desde que começaram a andar. E agora eles já estavam em um penhasco alto. Com o tamanho desta ilha, eles ainda estavam tecnicamente próximos da costa. E ao longo da caminhada, eles não haviam subido nenhum caminho íngreme e inclinado. Então, como eles podem de repente se encontrar tão alto? Porque a parte da ilha onde atracamos é mais alta que os outros lados. Jia Ming respondeu, analisando criticamente as coisas. Era estranho dizer que o enorme espaço aberto onde eles estavam começando deveria estar coberto com um grande pedaço daquela água roxa. No entanto, estava cheio de árvores florestais estéreis, sem água do mar à vista. Isto novamente desafiou a física, já que as águas nas margens adjacentes à terra estavam inclinadas para baixo, longe do espaço. Limpar. Que tipo de cenário de fantasia era esse? Todos estalaram os lábios em descrença, olhando para a cena estranha. Claro, o objeto que mais chamou a atenção deles foi o enorme navio de cruzeiro enferrujado abaixo. Ei, foi aquele que eles avistaram antes, quando navegavam mais perto da costa. Seu enorme corpo estava inclinado em uma posição de naufrágio abaixo. Apenas ver essa cena foi o suficiente para dizer a todos que eles não estavam andando direto para a ilha, mas sim de lado ao longo da costa. Que estranho! Eles poderiam jurar que estavam indo direto para a ilha mais cedo. Então o que mudou? Apresentador, está se movendo. Dorian cantarolou. Desde que pisaram na ilha, ela estava em movimento. Suas várias partes moviam-se sutilmente para que as pessoas comuns se movimentassem. Provavelmente foi por isso que todos os outros ficaram chocados. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Dorian. Já que a ilha queria conduzi-los em direção ao enorme navio de cruzeiro, por que não brincar junto? Por enquanto, ele tinha 5 palpites sobre que tipo de criaturas ele poderia enfrentar. Mas, para ter certeza, ele precisava de mais dicas ou pistas para aprofundar o assunto. Jia Ming e os outros oficiais da Marinha cerraram os punhos trêmulos. Grão-mestre, temos que descer e verificar.
Pode haver sobreviventes lá, certo? Os outros assentiram. O velho BHO também assentiu, colocando as duas mãos na bengala firmemente plantada. Para encontrar esses sobreviventes com segurança, bem como para saber o que realmente aconteceu com eles, é preciso começar a investigação no ponto de partida de tudo. O navio. As sábias palavras do velho BHO foram aceitas por todos, mas eles ainda olhavam para Dorian em busca de confirmação. Tudo bem, vamos. Mas primeiro, relaxem seus corpos. Relaxar seus corpos? Dorian sorriu, inclinando preguiçosamente a cabeça para o grupo perplexo. E com um movimento de sua figura, todos caíram do penhasco ridiculamente alto. 1, 2, 3. Ah, tio tio tio! BHO Jin gritou a plenos pulmões com a queda repentina. F asterisco, F asterisco, F asterisco. BHO Jin já havia saltado de paraquedas antes. Mas ele só pôde ser corajoso porque tinha um paraquedas amarrado nas costas. Agora, saltando do alto penhasco, sua primeira reação foi estender a mão para as costas. E quando a percepção de que não havia paraquedas lhe veio à mente, todo o seu ser gritou de horror. Assassino! Assassino! O que ele estava tentando fazer? Matá-los. Puta merda! Eles têm certeza de que o grande mestre que os derrubou não era o verdadeiro, mas sim um falso. E o que foi tão assustador foi que sua queda pareceu ser acelerada por uma força estranha, fazendo-o sentir que estava se movendo mais rápido que a velocidade da luz. Não foi só ele quem pensou isso, mas todos os outros que morreram várias vezes durante a queda também. Por quê? Quem? Como? Quando esse passeio de alegria pode parar? Ponto. Ah, tio. BHO Jin pareceu ver toda a sua vida passar diante de seus olhos. Ele agora estava caindo deitado com a barriga e o rosto no chão. Ele bateu as mãos como um pássaro, querendo voar para longe do usuário que seu rosto estava para a floresta do celeiro abaixo. E justamente quando ele pensou que iria se chocar contra o chão e se tornar carne despedaçada, uma força estranha diminuiu sua velocidade. BHO Jin e os outros agora deslizavam graciosamente como seres celestiais. E quando seus pés tocaram o chão da floresta, alguns queriam interiormente se ajoelhar e beijar o chão de alegria. F asterisco. Se não fosse por medo de que esse solo estivesse podre, eles definitivamente teriam feito isso. BHO Jin olhou para cima e viu seu avô e o grão-mestre demorando lentamente para descer de cima. Espere. Então eles foram empurrados para baixo enquanto seu avô deslizava lentamente para baixo. Bem, seu avô foi derrubado como se o homem mais velho estivesse sentado em uma roda gigante que se movia lentamente, provavelmente para não causar um ataque cardíaco no velho. O velho BHO queria dizer que poderia lidar com a adrenalina que vinha do que BHO Jin e os demais enfrentaram. Mas com os olhares de inveja que todos lhe lançavam, ele decidiu engolir as palavras. Ei, é bom para esse velho ter alguns privilégios. Isso não significa que ele estava mais próximo do grão-mestre do que deles. Acento circunflexo pi acento circunflexo. Ponto. Assim, a turma começou a se dirigir ao navio gigante e enferrujado quando de repente ouviram um grito agudo vindo de dentro do navio. O que? Congelar asterisco. Costas curvadas, as pupilas de todos dilatadas. Um sobrevivente. Fim do capítulo. Capítulo 357 No navio vamos. Um sobrevivente. Um sobrevivente. Rapidamente, muitos passaram pela floresta ainda de mãos dadas. Sim, a imagem era ridícula, vendo muitos homens fortes e corpulentos de mãos dadas como crianças do jardim de infância ao atravessar as estradas. Eca, não importa como alguém olhasse para isso, faria até mesmo os espectadores virarem o rosto de vergonha por essas pessoas. Mas diante do medo, o que era o rosto? Golpe. Todos bateram os lábios nervosamente. Com os corações batendo forte, os corpos se sacudindo, todos se moviam o mais rápido que podiam, com Dorian levantando o velho BHO de 1 a 2 centímetros dos pés com um movimento dos dedos. O velho parecia estar correndo.
Mas se alguém olhasse para os muitos pés no chão, veria que as pernas do velho BHO não tocavam o chão. Alguns notaram isso, atirando no velho com olhos invejosos. Eita, revirando os olhos. Vale muito a pena ser velho, né? TSK. A gangue de Normes correu o que acreditava ser seu melhor tempo de corrida, aproximando-se cada vez mais do local do naufrágio. Mais uma vez, jogando a cabeça para trás dos ombros, alguns notaram que as árvores pelas quais passavam estavam agora mais próximas e apertadas do que antes, como se estivessem se aproximando deles. E mais, foram só eles, ou o roxo também era frango? Gole! Eles engoliram em seco, forçando-se a ficar calmos nesta ilha misteriosa. Eles tinham um mau pressentimento sobre isso. Um sentimento muito, muito, muito ruim. Ponto. 1, 2, 3. Em pouco tempo, a turma passou pelo terreno remanescente e chegou ao naufrágio com o coração pesado. Por favor, esteja vivo. Por favor, esteja vivo. Por favor, esteja vivo. Muitos oraram interiormente para que aquele que gritou antes tivesse sobrevivido ao que quer que os tenha feito gritar de forma tão horrível. Ao longo do caminho, eles a ouviram chorar não mais do que 3 vezes, seguidas por um silêncio arrepiante que estrangulou seus corações. Apóstrofo. Ela ainda estava bem? Esta foi a primeira vez que BHO Jin esteve em tal situação, com a possibilidade de um cadáver aparecer a qualquer segundo. E assim, a turma avançou até chegar ao gigante navio de cruzeiro que havia sido virado para os lados. Tão grande. Quando um navio está no cais, muitos podem esquecer que ele tem vários andares abaixo do convés. A sensação de estar no fundo dava a ilusão de que eram formigas diante do monstro gigante. Ferrugem. O cheiro metálico de ferrugem cobria a cena, como se o navio estivesse parado ali há várias décadas, em um ferro velho. Seu fundo pontiagudo estava profundamente cravado no solo, além das linhas costeiras, com o navio inclinado para a direita, mas nem todo tocando o solo. Não, ainda se poderia dizer que estava quase ereto, com apenas uma ligeira inclinação para a direita. Não fazia sentido que o naufrágio estivesse assim. Mas depois de tudo o que viram hoje, será que iriam discutir as coisas com o sobrenatural em nome da ciência? Não. Observando ainda mais o exterior, embora a maior parte do navio estivesse coberta de ferrugem, alguns pontos ainda tinham as superfícies pintadas de branco do navio de cruzeiro visíveis. Ferrugem superficial, Jia Ming comentou, sem perder tempo analisando a cena. Como um proeminente oficial da Marinha que passou grande parte de sua vida no mar, você não acha que ele já conhece os vários graus de ferrugem? A estrutura ainda deve ser robusta o suficiente para suportar seu peso pelo chão do navio. No entanto, ele não pôde dizer muito sobre os trilhos do navio. Por alguma razão, pareciam ter sido consumidos pela ferrugem mais rapidamente do que qualquer outra parte do navio, como se tivessem permanecido aqui durante séculos. A ferrugem os havia corroído completamente, quebrando algumas partes em arranhões. Ponto. A neblina no navio parece estar aumentando. Fique por perto. Certo. A turma interpretou as palavras de Dorian como comandos sagrados, sentindo que a névoa roxa estava se tornando muito estranha. O velho BHO franziu a testa. A porta de carga está aberta. Parece que os passageiros, talvez membros da tripulação, tentaram fugir do navio de qualquer perigo que os perseguisse a bordo. Todos pensavam o mesmo, sentindo-se cada vez mais inquietos. A porta de carga aberta já tinha uma rampa enorme com largura semelhante a 2 veículos próximos um do outro. A rampa se estendia até o solo a partir do navio. E embora seus centros estivessem enferrujados até o fim, as bordas da rampa estavam em condições muito melhores. O interior estava escuro como a noite, sem nenhum sinal de eletricidade em lugar nenhum. Era como se eles estivessem entrando em um abismo. E quanto mais olhavam, mais sentiam que havia algo escondido lá dentro. Ir ou não ir? Claro que vou. Que escolha eles tiveram? Jia Ming e alguns outros rapidamente pegaram suas pequenas lanternas clicker. Zoom para a esquerda, zoom para a direita, zoom nas luzes ao redor deles.
Por um momento, as luzes parecem dançar loucamente pela cena, com todos querendo todos os cantos cobertos. O medo do desconhecido era verdadeiramente terrível. O interior do navio enferrujava muito menos que o exterior. Mas olhando em volta, o que eles viram? Pronto. Sangue. Jin apontou os dedos trêmulos para o chão, vendo os muitos rastros de sangue seco espalhados. Sua mente girou rapidamente, seus batimentos cardíacos aceleraram astronomicamente e seu corpo ficou inacreditavelmente tenso. As trilhas de sangue eram horríveis, com pedaços de carne deixados para trás, como se aqueles arrastados tivessem sido jogados no chão. Muito malvado. O rosto de Jia Ming ficou distorcido, olhando para as inúmeras trilhas avermelhadas que levavam a todas as direções. Ele calculou que mais de 100 pessoas foram arrastadas dessa maneira. Vendo os rastros de sangue, Jia Ming sabia que eles deveriam começar suas investigações a partir daqui. Mesmo que essas trilhas os levassem a corpos humanos, eles ainda precisavam confirmar a identidade dessas pessoas, bem como verificar se ainda estavam vivos, apenas desmaiados ou realmente mortos. Infelizmente, isso também significava soltar as mãos um do outro. Suspiro. Eles só podiam esperar não encontrar impostores aqui. E assim, com a permissão de Dorian, Jia Ming planejou que todos se espalhassem em busca de pistas. Mas, de repente, a enorme porta de carga se fechou de repente. E agora, eles estavam presos. Ban, mamãe, grau M grau, fim do capítulo. Capítulo 358 Preso. Buto 1, não respire, não sorria, nem pisque. Todos ficaram como gatos fora d'água. O silêncio mortal carregava uma forte tensão em seu interior. E Dorian, que tinha sido um observador durante todo esse tempo, deu um leve sorriso. Ele estava com as mãos no bolso e a cabeça inclinada preguiçosamente. Você achou que viemos aqui por acidente? O que o grão-mestre quis dizer? As pupilas de todos dilataram. Então você quer dizer que foi tudo uma armadilha? Uma sensação desconfortável obstruiu seus corações. Mas antes que pudessem reagir, ouviram as lanternas em suas mãos piscarem sem parar. Tio toque, estalido, mexa, pache. Uma tocha quebrou, também partindo o coração de seu portador. Está fora, está fora. O quê? Como assim? Várias pessoas tinham a boca alargada em forma de 0. Pache, 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 pache. Várias lâmpadas de lanterna explodiram uma por uma. Não, vamos, trabalhe para mim. Várias pessoas bateram vigorosamente em suas tochas, sentindo a escuridão engolindo a todos. Mas isso foi apenas o começo. Estrondo, rumble tio. Todo o espaço começou a tremer ferozmente, acompanhado por um estranho barulho de risada muito familiar para eles. Hihihihihi tio, chegou. Muitos queriam pegar suas armas apenas para lembrar que todas foram confiscadas pela pessoa do grão-mestre, Butler Sheng. Palavras não poderiam descrever seus sentimentos. A respiração deles acelerou, os músculos ficaram tensos, os glóbulos brancos aumentaram e o frio na barriga deu um nó. E mesmo sem saber, eles se abraçaram como gêmeos recém-nascidos. Oxo, desculpe. Você quer julgá-los por serem gatos assustados, então vá em frente. Eles não teriam vergonha de dizer que estavam lutando contra a bexiga em momentos de tensão. Ficar tanto tempo sem fazer xixi de medo já era uma conquista orgulhosa. Ponto. Escuridão. A escuridão agora cercava a cena, e sua aura de medo era alta. Mas você sabe o que faria suas presas temerem ainda mais. A grande revelação do inimigo. Ban. Vários buracos do tamanho de um punho foram formados nos vários cantos do espaço, permitindo a entrada de luz. O que? Todos sentiram suas pernas bambas ao ver o interior tingido de avermelhado. O lugar. Gulp. Eles engoliram em seco. O lugar era mais sangrento do que eles pensavam.
No entanto, o que foi surpreendente foi que o seu desgosto óbvio não vinha dos muitos rastros de sangue e pedaços de carne humana, mas do fedor encontrado que agora queimava as suas narinas. Bom Deus! Glug! Um dos guardas BHO não aguentou, vomitando para o lado em total repulsa. Ele nunca havia cheirado algo tão ruim em sua vida antes. Ser capaz de fazê-lo esquecer momentaneamente seu feito foi o suficiente para mostrar o quão poderoso era esse cheiro mortal. O guarda até sentiu que preferiria sentir o cheiro de cocô ou até mesmo de cadáveres do que continuar absorvendo esse cheiro covarde. O cheiro fazia tanta coceira que até seus olhos começaram a lacrimejar. Oh não! Olhe para lá, as paredes, as diversas caixas de carga e compartimentos. Todos viram diversas sombras se fundirem, ficando cada vez maiores a cada segundo. As sombras risonhas continuavam crescendo, mas não havia ninguém à vista. Crescer, crescer, crescer. As sombras cresceram até o teto até que, de repente, começaram a girar pelas muitas superfícies, juntando-se para formar uma. Mas o que foi isso? Porque eles ouviram outros gritos estranhos de seres assustados. Com a sala ainda tremendo como se estivesse passando por um terremoto, vários objetos ainda se moviam e voavam pela cena. E seguindo o som, eles finalmente ficaram cara a cara com a cena mais estranha. Corra! Corra! Saia daqui! Reticências. BHO olhou para os garotinhos correndo em direção a eles em estado de choque, virando a cabeça para Dorian em questão. Encolhido. Parece que alguns sobreviventes encolheram até ficarem do tamanho do dedão do pé. E se não estivessem todos gritando as mesmas palavras simultaneamente, seria impossível para BHO e os demais ouvirem alguma coisa. Isto, quem, quando, o que? Como isso é possível? Quer fosse Jia Ming, ou de BHO ou qualquer outra pessoa, a cena era muito estupefata. Um dos oficiais da marinha deu um tapa forte em si mesmo. Gente pequena. Na verdade, eles foram transformados em gente pequena. Ele se sentiu tonto só de pensar nisso. Puta merda. Alguém pode dizer a ele porque hoje foi um dia tão louco. O que eles explicariam aos seus superiores? O que eles dizem às pessoas sobre o incidente do navio de cruzeiro desaparecido? Quem em seu perfeito juízo acreditaria nisso? Vamos. Você pode tornar o trabalho deles mais difícil. Os oficiais da marinha não choraram, mas tiveram vontade de chorar. Mas ao ver os pequenos correndo para avisá-los dos perigos que viriam, o coração de todos ficou confuso e aquecido, ainda tendo esperança para a humanidade, afinal. Eles até arriscaram suas vidas, expondo-se para avisá-los. Talvez esses tremores no local pudessem ser controlados por seu corpo humano normal. Mas para essas pessoas encolhidas do tamanho de pequenas figuras de ação, deveria ser um terremoto infernal para elas. Além do mais, os pedaços enferrujados caídos no chão, as correias de segurança da carga, as faixas e as próprias cargas estavam no caminho. Os tremores deslizaram esses objetos para a consternação dessas pessoas pequenas. Já que as palavras do grande mestre confirmaram indiretamente que essas pessoas eram verdadeiros humanos e não impostores, como poderiam permitir que eles ficassem em perigo? Pare. Em vez disso, protejam-se. Não se preocupem conosco. Sim, proteja-se. Em breve tudo ficará bem. As poucas pessoas tentaram derrubar esses humanos em miniatura, ao mesmo tempo em que estavam vigilantes contra as sombras risonhas que cercavam a cena. Dorian ainda estava com as mãos nos bolsos, olhando preguiçosamente a cena como um espectador. Você não é quem eu estou procurando. Não, essa figura sombria não era nada comparada àquela que fez o espaço da ilha. Então por que ele deveria perder tempo brincando com isso? Ele estreitou os olhos, esperando o momento oportuno em que todas as partes da sombra se fundissem completamente em uma só. E isso, ele estava fazendo uma contagem regressiva simples em sua cabeça. 5. O inimigo ainda estava rindo com confiança enquanto Dorian lentamente tirava as mãos dos bolsos. 4.
Dorian calmamente usou suas luvas pretas, começando pela sombra que havia coletado com sucesso todas as partes sombrias. 3. A sombra se desprendeu das paredes e superfícies, formando uma enorme nuvem negra acima de todos. 2. Todos ainda estavam ansiosos, observando a nuvem acima deles girar continuamente. A sala ficou mais fria e a risada do inimigo ainda mais penetrante. 1. O tempo estava quase acabando. Todos, esse poderia ser o fim deles. Um amplo sorriso surgiu nos lábios de Dorian. 0. Uau! Dorian desapareceu. Fim do capítulo. Capítulo 359. Tarde demais para o grão-mestre. Todos sentiram apenas uma forte rajada de vento passar. E antes que pudessem reagir, ouviram um bom estrondo que os fez querer levantar as pernas e fugir. Grau_grau. Silêncio. Se um alfinete caísse, muitos poderiam aquecê-lo a 1 milha de distância com o silêncio da cena. Ok, eles sabiam o que estavam olhando. Mas por que o cérebro deles se recusou a aceitar o que os olhos viam? Seus bilhetes cerebrais pareciam estar fritos até a medula. Erro. Não é possível calcular. Substituição do chip científico. E desta vez, não foi o bobo BHO quem praguejou incrédulo, mas um dos respeitados oficiais da Marinha, conhecido por seus modos impecáveis. F***. Que bom sucesso de bilheteria! A que velocidade o grande mestre estava indo para que eles nem sequer vissem imagens dele. Oh meu Deus! Todos agora estavam olhando para Dorian, que havia identificado a coisa mais horrível que já tinham visto em suas vidas. Como descrevê-lo? Mesmo que seus superiores lhes dissessem, eles não queriam lembrar como era a horrível criatura. Ponto. Todos ficaram com cara de desgosto, desejando poder apagar a imagem da criatura de suas cabeças. O macabro Fein tinha costas curvadas com 3 cabeças. A primeira cabeça tinha apenas uma órbita ocular de ciclope, a segunda tinha 2 e a terceira 3. Espere, mas onde estavam seus olhos? Tudo o que podiam ver eram vermes gordos e podres dançando no espaço. O ser hediondo tinha um corpo suculento em decomposição com manchas e manchas abertas que lhes permitiam examinar mais de perto como era seu interior. Suas garras eram afiadas como navalhas, suas asas semelhantes às de um morcego, seus rostos tinham bocas triangulares e pontiagudas e sua metade inferior semelhante à cauda de uma serpente. Todos pensaram que o cheiro de antes era um verdadeiro nocaute o suficiente para fazê-los vomitar para o resto da vida. Mas quem poderia imaginar que a grande revelação seria ainda mais desastrosa? Blug, tio. Desta vez, até Jiaming teve que colocar exageradamente as mãos sobre a boca, engasgando continuamente. Que diabos? Como pode algo ser tão feio? O velho BHO também estava um passo atrás dele, sentindo muita repulsa e precisando urgentemente de uma bela foto para olhar e examinar seus olhos. Tortura. Tal imagem já era uma tortura para o cérebro humano. E se não fossem pessoas que já haviam treinado antes, poderiam ter desmaiado ou até mesmo se molhado vergonhosamente com a simples visão da criatura. Claro, seria mentira dizer que nojo era a emoção mais proeminente agora. Não, suas mentes ficaram momentaneamente em branco e seus rostos perderam toda a cor, adquirindo uma tonalidade pálida e assustadora. Uma coisa era suspeitar que eles poderiam estar lidando com um ser sobrenatural sem realmente vê-lo, e outra era ver. Ninguém poderia impedir que seus corpos tremessem de medo total. Ponto. Plop. Alguns caíram horrorizados. É real. O quê? Quando? Como pode ser isso? Não. Isso deve ser um sonho. Diga-me que estou tendo alucinações. Muitos não queriam acreditar que eles, humanos, viverão lado a lado com tais seres durante todo esse tempo. F***. Como dormir à noite? Eles, grandes homens, não tinham medo de dizer que não conseguiriam mais dormir sozinhos nos próximos dias, na melhor das hipóteses. Bom, usar a palavra, dias, foi bom, não foi? 90 dias equivalem a 3 meses e 365 dias equivalem a 1 ano.
Quem sabe, talvez eles conseguissem dormir sozinhos depois de uma semana, ou talvez demorasse mais até que escolhessem dormir sozinhos novamente. Como superiores com dormitórios privados nas instalações da Marinha, eles começaram a se arrepender do motivo pelo qual esse incidente ocorreu quando já estavam no topo. Basta olhar para isso. Se eles ainda fossem novatos ou de nível inferior, não dormiriam em dormitórios com vários outros ao mesmo tempo. ERM. Você olha para mim, eu olho para você. Você me olha, olho para meu companheiro de sono nas próximas semanas. ... Todos ainda estavam sentindo seus olhos sangrarem um sangue inexistente, chocados com a tela diante deles. A maneira como eles olhavam para o grão-mestre também era especialmente impressionante. Como é que ele pôde voar até uma extremidade do espaço, aparentemente não afetado pela mera visão desta criatura? Mais, a admiração em seus olhos era evidente. E este foi apenas o começo do show. Tiu. A besta serpente de 3 cabeças gemeu em descrença quando suas costas curvadas caíram no chão. Num segundo ele ainda estava rindo de alegria e, no outro, estava caído no chão de dor. A chave é que ele nem viu o humano que o atacou se mover. Estava com dor? Dorian lentamente tirou a mão do meio do pescoço da criatura. Mas não antes de fazer aparecer uma massa gigante. Todos ficaram surpresos, olhando para a enorme massa transparente azulada, do tamanho de uma enorme pedra que apareceu diante de seus olhos. Você também pode fazer isso. E em um ângulo que ninguém conseguia ver, Dorian encarou a criatura abaixo de seus pés com um sorriso que fez. Todos só viram a massa gigante pulverizar a criatura, esmagando seu corpo já mole e enraizado em pedaços. Um grito semelhante a 1000 cabras sendo estranguladas ecoou enquanto sangue esverdeado começou a escorrer dos muitos olhos sagrados da criatura. Humano, você é realmente feroz. A massa caiu repetidamente. E mesmo quando a criatura levantou as mãos trêmulas, a massa estava ali para esmagá-la no chão, onde ela pertencia. A massa bateu continuamente na criatura assustada. Tal movimento do grande mestre deveria ter destruído os já fracos e enferrujados pisos de metal. Porém, com o controle de Dorian, tudo ficou intacto, mostrando apenas o contorno da criatura no chão enferrujado. A criatura sentiu-se relutante e com dor enquanto se contorcia, balançando seu traseiro de serpente no odioso humano que a prendia. Todos viram o traseiro de serpente esmagado e torto da criatura levantar lentamente sua ponta atrás das costas de Dorian. O que? Um ataque furtivo? Quer fosse Jiaming ou de Bho, suas pupilas dilataram-se rapidamente. Grão-mestre, cuidado! Alguém gritou, mas sentiu que já era tarde demais. Como uma lâmina feroz, a cauda da serpente apontava para a matança. Oh não! O sinal de alerta disparou na mente de todos. E sem dúvida forçaram as pernas a avançar. Droga! O grão-mestre! É tarde demais! Não! O grão-mestre não deve cair. Tenho que salvá-lo. Mas por que minhas pernas não me obedecem? Vamos, suas malditas coxas de frango, acelerem o passo e andem. Temos que salvar o grão-mestre. *0*. Como se tomassem canja de galinha, os oficiais e guarda-costas da Marinha reagiram posteriormente a um choque monetário. Seus corpos, especialmente as pernas, recusavam-se a dar um único passo à frente, sentindo-se 20 vezes mais pesados do que eram. A cor de seus rostos desapareceu quando eles esticaram os braços e olharam para a cena com a boca arregalada. O grande mestre ainda não reagiu mesmo com o ataque tão perto dele. Terrível! Não suporto assistir. Alguns fecharam os olhos e colocaram as mãos já esticadas, imaginando o corpo sem vida de Dorian. Acabou! O grão-mestre está morto com certeza. Ufa! Um som alto ecoou com um impacto tão grande que pensaram que uma granada havia explodido no espaço. Mas quando alguns abriram os olhos, o que viram?
O vento soprava o cabelo do grão-mestre para cima enquanto o resto de suas roupas, sejam as pontas de seu traje escolar preto azulado de gola alta, permaneciam as mesmas. Era preciso ver para acreditar. Como suas roupas podem desafiar a gravidade quando seu cabelo estava claramente voando para cima devido ao impacto do vento? Maior que grau a acento circunflexo grau. Você é você? Quem é você realmente? Todos tiveram vontade de arrancar os olhos e limpá-los. E mais uma vez, Bho Jin estava interiormente convencido de que Dorian era um Saiyan. Multar. Embora seu cabelo estivesse brilhando dourado agora, você tem que admitir que ao voar para cima sob uma onda tão violenta, parecia mais ou menos que ele era o próprio Vegeta ou o próprio Goku. Peidar. Ele podia até ver a animação do vento ao redor de Dorian. Convencido. Ele estava totalmente convencido, especialmente depois de ver exatamente o que causou a enorme onda de vento. O grão-mestre, que todos pensavam que seria apunhalado pelas costas pela mortal cauda de serpente da criatura, não apenas sobreviveu, mas também parou a ponta pontiaguda da cauda com um dedo. Incrível! Bom demais! Muito poderoso! Que espetáculo! Quer fosse Jia Ming, velho Bho ou o melhor, escondendo-se da velocidade do ataque, deveria ter explodido os dedos de Dorian em pedacinhos. No entanto, o grão-mestre estava bem, até mesmo parecendo preguiçoso, como se estivesse entediado. Ban. Dorian bateu com sua massa no chão, fazendo a criatura se arrepender de seus intestinos. Sua dor era tão forte que ele ficou tentado a clamar aos céus por ajuda. Monstro! Monstro! Afaste-se de mim, seu monstro! Ans. Todos. Tio. Senhor. Monstro, você esqueceu sua identidade? Piscar. Grau_grau. Fim do capítulo. Capítulo 360 mais pistas. Todos. 0_0. Nunca em suas vidas ouviram alguém chorar tão lamentavelmente. Todos os pelos de seus corpos se arrepiaram terrivelmente por causa do grito misterioso e ensurdecedor. O que aconteceu com toda a sua confiança anterior? Observar a massa gigante do grão-mestre fazer uma pasta com seu corpo apodrecido e infestado de vermes fez com que todos quisessem acender uma vela para a criatura. Ninguém disse nada, mas suas pernas tremiam de medo, não pela força da criatura, mas pelos modos brutais do grão-mestre. Claro, a gratidão deles também foi mais evidente. Todos observaram a massa gigante picar o corpo apodrecido da criatura, criando uma visão nojenta. Tio Ban, Bum, tio. O chão tremeu ligeiramente após os muitos ataques. Mas tudo isso aconteceu em não mais que 2 minutos. E não importa o quanto a criatura chorasse e agradasse, Dorian era como um assassino no campo de batalha. Ele mais uma vez pousou sua massa gigante com pontas na criatura. A imagem era como se uma pedra gigante e pontiaguda tivesse pousado na também enorme criatura. E o que foi ainda mais surpreendente foi o homenzinho segurando o cabo da massa gigante. Não importa como se olhasse, parecia impossível para o grão-mestre tê-lo apanhado. Tão bonito. O grande mestre com certeza estava lindo. O público trêmulo, mais. O que é isso? Dorian olhou para o estranho fragmento que voou para fora da criatura depois que ele quebrou seu terceiro coração. Objetos semelhantes a pequenas estrelas e gases cósmicos giravam em torno deste estranho fragmento, embora o fragmento em si parecesse estar derretendo, apodrecendo. O sistema que viu isso ficou tão chocado que começou a gaguejar com olhos sombrios. Anfitrião, isso é, um fragmento de Leila. Dorian respondeu, plenamente consciente do que estava segurando nas mãos. O fragmento era tão precioso que até ele sentiu um lampejo de admiração pela sua presença. Mas o que exatamente era esse fragmento? Em seu antigo mundo, também existiam muitas crenças sobre muitos deuses e deusas. E ao contrário do que alguns possam pensar, estes deuses e deusas não enfraquecerão se não tiverem seguidores. Esses imortais só poderiam ficar mais fortes se mantivessem a lei e a ordem sob controle.
Como dizer isso? Os anjos, deuses, deusas e outros seres imortais no reino celestial trabalharam para que ela mantivesse os assuntos dos reinos mortais em ordem. E para ser honesto, havia muitos bilhões, trilhões de mundos infinitos por aí, o que surpreende muito o número de seres imortais que existem. Mas o que alguém pode fazer? O Todo-Poderoso poderia espirrar e galáxias inteiras surgiriam. Nesse caso, aqueles que estão no reino celestial estão supervisionando mais lugares. Claro, apenas aqueles qualificados poderiam alcançar o status de Arcanjo Gabriel, Zeus e todos os demais. Na verdade, a história dos muitos deuses vem dos seus diferentes dons e de como eles supervisionaram os seus vários domínios. Isso mesmo, muitos têm as histórias de origem desses deuses totalmente erradas. Além do mais, os planetas Zeus no exterior também não tinham o deus Poseidon. Não, em vez disso, Zeus trabalhou com alguns anjos de classificação inferior e outros imortais em seu grupo para supervisionar todos os mundos sob seus territórios designados. Quanto a Hades, ele não era nenhum guardião do submundo. Sua posição real era muito próxima do submundo. Por isso ele sempre foi incompreendido. Para Hades e vários outros anjos e seres celestiais, eles não receberam mundos para regular, mas foram solicitados a supervisionar todo o processo de julgamento. Então, sim, você poderia dizer que seria ele quem aplicaria o castigo que os mortais enfrentariam, enviando suas almas para o submundo quando o tempo de punição terminasse. Mas como um ser pertencente ao reino celestial, ele nunca desceu até lá. Resumindo, o Todo-Poderoso era o grandalhão, o criador de tudo, o chefe dos chefes, e neste momento de necessidade, com certeza, ele estava em hiato. Ponto. Que cara não confiável. Anfitrião, por favor, não calune o Todo-Poderoso. Ele sempre tem um plano. O sistema era como um baiacu, sentindo seu hospedeiro muito errado. O Todo-Poderoso era tão bom, então, como seu hospedeiro pode continuar pensando mal de um ser tão celestial? Esse foi o Criador. Como pode o seu anfitrião pensar que o Todo-Poderoso não era confiável? Maior que *0*. O sistema queria esclarecer rapidamente quaisquer mal-entendidos que o host pudesse ter e mostrar a luz ao seu host. Anfitrião, me escute. Este sistema pensa. Barulhento. Colchete que abre ... colchete que fecha. Dorian nem se preocupou em ouvir os discursos barulhentos do sistema. Há muito tempo ele marcava o chamado Todo-Poderoso como um ser não confiável, mesmo em seu antigo mundo. Mas no que diz respeito aos céus, nem todos os seres celestiais poderiam receber tarefas. Pessoas como Loki nunca poderiam supervisionar territórios. Dorian calculou que o cara iria afogar esses mundos em turbulência e completa destruição. Ele não ficaria surpreso se esses mundos também explodissem. E com certeza, olhando para a pedra de Leila, ele teve certeza de que foi esse malandro quem trouxe uma pedra tão celestial para este lugar. Está enfraquecendo. Dorian segurou o fragmento entre os dedos enluvados, observando que mais de 99,999% dele estava apodrecido até o núcleo. Mesmo com a velocidade de decomposição deste lugar sendo tão rápida, um pequeno fragmento celestial ainda levou centenas e milhares de anos para chegar a este ponto. Só isso foi suficiente para dizer o quão poderosa era essa peça única. Ponto. Mais uma vez, sentindo as auras em torno deste fragmento em particular, Dorian também teve certeza de que o fragmento estava se deteriorando em vários outros lugares antes de finalmente chegar aqui. Deveria ser que essas ações estivessem primeiro nas mãos dos seres mais fortes antes de serem dadas aos mais fracos. Hospedar. Provavelmente por causa da guerra no submundo, os poderosos generais e comandantes não ousaram derrubar esses fragmentos. Dorian também pensou o mesmo. Os fragmentos ainda não se deterioraram completamente. Então provavelmente foi enviado aqui para completar sua deterioração enquanto os grandes deixam este mundo. Mas, assim como ele mencionou, este era apenas um único fragmento. Então, onde estava o resto? Interessante.
Eles quebraram a pedra de Leila e começaram a contê-la com a ajuda de Loki, tudo na esperança de ancorá-la em uma formação 2 anos depois. Ei! Os cantos dos lábios de Dorian se ergueram. É hora de coletar todos os fragmentos. Fim do capítulo. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa, não te alisa aos moralmente inferiores, não requeires corrigir teus erros. Confúcio.